Ainda na carta aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo ele vai explicar de maneira clara a necessidade dessa separação. Ele diz no verso 9: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Verso 10: refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Verso 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Verso 12: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Verso 13: os de fora, porém, Deus os julgará. E no verso 13 ele nos assusta quando ele diz: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ele diz, 1 Coríntios 5,13: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que nós queremos compartilhar com você? Nós queremos compartilhar o conceito das Escrituras acerca do fermento, do hametz. No conceito deles, de fato, um dia essa pessoa, comparada ao fermento, ela fez parte da massa. Ela entrou em processo de corrupção e é necessário que ela seja afastada para que não contamine toda a massa. No coração do apóstolo, a igreja é matzá, a igreja é um pão sem fermento. Mas para que isso possa prosseguir assim até o encontro com o Senhor, ela precisa ser protegida do hametz, do fermento, que no caso aqui é um rapaz que deitou com a mulher do seu pai. Mas depois ele cita uma série de adjetivos, como por exemplo, avarento, roubador, idólatra, maldizente, beberrão. E ele diz que não deve haver nenhuma associação a ponto de proibir que se coma junto. E ele é duro, isso já na carta aos Coríntios, para que ninguém possa dizer que a exclusão no arraial, no deserto, era somente o passado. Ele manda afastar. Então, esse é o conceito acerca do fermento. Não sei se você conseguiu compreender. Seria uma massa azeda. Deixa eu falar um pouco para você do que significa a palavra hametz, traduzida por fermento. Ok. Uma das coisas que eu quero lembrar para você, que eu tenho repetido aqui, é que hametz significa azedar, azedo. Porém, quando essa palavra hametz, a raiz verbal, é trabalhada de maneira a ser aplicado na voz passiva e ativa da língua hebraica, por exemplo, hametz pode ser traduzido por ser cruel, ser impiedoso. Tanto pode significar azedar, e isso trazendo para o pessoal seria ficar angustiado, ficar amargurado. Depois o hebraico traz a ideia de que uma vez amargurado, esse indivíduo pode se tornar cruel e impiedoso. A palavra hametz não tem nenhuma conotação positiva. E existe algo interessante na própria ideia acerca do fermento. Preste atenção comigo. Se você for comigo para Gênesis, no capítulo 18, nós temos um momento interessante na vida do nosso amado Abraão e de seu sobrinho Ló. Isso porque, se você for ler com calma, com tranquilidade, você vai observar alguns detalhes interessantes que são muito parecidos com uma parábola em Mateus 13, verso 33. Vamos lembrar o texto? O reino dos céus. O reino dos céus não é nos céus, não é o lugar aonde vamos morar, mas o reino, o governo implantado por meio do Messias, é semelhante ao fermento
que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Olha o texto de Gênesis capítulo 18, acompanhe comigo Gênesis capítulo 18, veja como é interessante. Nós sabemos que Abraão foi o homem por meio do qual Deus estabeleceu a nação de Israel. O primeiro judeu de fato se chama Isaac, seu filho. Nesse momento, em Gênesis 18, quando ele já se chama Abraão, ele tem essa experiência. Ele viu se aproximar da sua casa 3 homens. O versículo 2 de Gênesis 18 diz o seguinte: levantou ele os olhos e olhou, e o texto diz, e eis 3 homens, poderiam ser 2, poderiam ser 4, mas são 3 homens de pé, em frente dele. Vendo-os, Gênesis 18, 2, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Ou seja, Abraão e sua família recebem a visita de 3 homens. E quando ele vê esses 3 homens, ele corre ao encontro desses homens e se prostra diante deles. O que ele viu não foi a mesma coisa que nós podemos imaginar, porque o que ele viu e a maneira como ele se comporta dá a entender que algo diferente estava acontecendo naquela experiência. Ele trata os homens de maneira muito especial. Um desses 3 homens ele chega a chamar pelo nome do Eterno. Ok, o versículo 6 ainda é bastante interessante. Gênesis 18, verso 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Olha que coisa interessante. E lhe disse: amassa depressa, ele diz, 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado. Ok, eu não vou falar hoje do número 3 e não vou falar hoje da farinha e nem da mulher. Então eu queria deixar para você esse texto interessante. Aqui são citados no verso 2, 3 homens. No verso 6, 3 medidas de farinha. Vamos lá. Versículo 3 do capítulo 19, que é o que eu quero me deter com você. Eu estou falando do fermento. Preste atenção. Gênesis 19, 3. Nós saímos do 18, versículo 2 e 6. Estamos indo para Gênesis 19, 3, que diz o seguinte: Ló recebe a visita de 2 desses 3 homens. E o texto diz que ele insistiu muito com esses 2 homens que foram visitar a sua casa. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. E diz que Ló deu para esses 2 homens um banquete. Até aí tudo bem. Essa é a hospitalidade oriental. Mas o texto prossegue. Gênesis 19, verso 3. Diz que ele fez assar pães asmos e eles comeram. Gênesis 19, 3, parte B, diz que Ló preparou um banquete para 2 dos 3 homens e mandou que se fizesse pães asmos, que se assassem no forno pães asmos. Essa é uma menção a pães asmos muito antes do que nós vamos falar na experiência de Moisés e de Israel na terra do Egito. Isso nos faz perceber que não foi com o povo judeu, depois da saída da terra do Egito, que se começou um sacerdócio. Já existia um sacerdócio e já existia uma ideia do que era certo, do que era errado. Eu poderia lembrar para você aqui coisas que começaram em Gênesis, muito antes de haver uma tribo de Levi, muito antes de haver um sumo sacerdote Arão e seus filhos, muito antes de haver uma família de Levi. Já existiam coisas
desde Gênesis capítulo 1, 2 e 3 e 4, que nos dão uma ideia de que eles já se encontravam numa estação específica, num dia específico, numa hora específica para adorar, local, hora, eles já tinham esse costume. Vou lembrar, por exemplo, os animais limpos que Noé transportou, foram colocados na arca. Nós vamos lembrar aqui vários momentos em que antes de surgir a tribo de Levi, eles já ofereciam holocaustos. O próprio Abel ofereceu um holocausto. Seu irmão Caim ofereceu o que nós chamamos de uma oferta de cereais. Então, muito antes de existir o sacerdócio de Levi, já existia um sacerdócio. Gênesis 19:3 mostra Ló apresentando pães asmos para 2 dos 3 homens. Por que Ló apresenta pães asmos para 2 daqueles 3 homens? Porque de alguma maneira o fermento está reprovado naquela ocasião. Pães asmos significa pão sem fermento, pão sem levedura, pão sem hametz. Isso em Gênesis, na história de Abraão e Ló. Eu tenho que prosseguir e nós vamos agora para o contexto de Moisés e das 12 tribos de Israel. Ok, acompanha comigo capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12 de Êxodo, que é, vamos dizer, a expressão mais clara da proibição de se ter fermento dentro de casa. Preste atenção, o texto sagrado diz, Êxodo 12, verso 15: 7 dias é a ordem de Deus, assim que foi estabelecido o que nós chamamos de Páscoa, Pessach. Ele diz assim, no mesmo período que acontece Páscoa, existe uma festa chamada a Festa dos Pães Asmos. Há uma conexão profunda entre Páscoa e Pães Asmos. Para você que não está entendendo, mas o que tem a ver Páscoa com Pães Asmos? Nós celebramos na ceia, o Cordeiro não está presente porque ele já ressuscitou, mas nós comemos o pão. Nós mesmos participamos disso. E o pão na ceia deveria seguir a ideia do pão em Páscoa, que é um pão sem fermento. É uma lembrança. E alguém pode perguntar, mas o que tem a ver Páscoa com pães asmos? Em Páscoa você tem um cordeiro, você tem um animal, como em Abel o holocausto. Você tem a ideia do sangue. Você tem a ideia da transferência da culpa. O animal traz muitas ideias interessantes. Mas o cereal, o trigo, ele também tem ensinos importantes. Assim como o animal, o cereal também passa pela experiência de nascer, de germinar, de brotar, de nascer, de amadurecer, de frutificar e ser cortado. A diferença é que o cereal não tem a experiência do sangue, mas o cereal também tem a ideia do ser cortado, de nascer e ser cortado, ou seja, de morrer.
Porém, o cereal ele vai um pouco adiante, porque daquele que caiu, daquele que foi cortado, uma nova semente é lançada na terra para se perpetuar aquele mesmo cereal. O que nós queremos dizer é o seguinte: o cereal dá a ideia de ressurreição, diferentemente do animal. Se o animal, o cordeiro, fala da morte e fala do sofrimento, do padecimento de um inocente, o cereal nos dá a possibilidade de falar de morte, mas também falar de um novo corpo, de ressurreição. Quando o animal é morto no dia 14 à tarde, logo depois o povo judeu é convidado a entrar dentro de casa para celebrar. No dia 14 o animal morre, no dia 15, no início do dia 15, eles tinham que fazer uma refeição. Nessa refeição o cordeiro já morreu, eles só fazem lembrança do cordeiro que já morreu, e eles vão comer exatamente matzá, pães sem fermento, pão não levedado. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Jesus não é somente o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, mas em João 12, 24, ele faz uma comparação. Ele fala: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele se considera semelhante ao grão de trigo que cai na terra, mas quando cai, gera muito fruto para Deus. שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה זה כולו מצה. הלילה זה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, שאר ירקות. הלילה זה מרור, מרור. הלילה זה מרור, מרור. שבכל הלילות אין אנו מפילים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה זה שתפת עמים. הלילה זה שתפת עמים. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבינו בין מסובים, בין יושבינו בין מסובים. הלילה זה כולנו מסובים. הלילה זה כולנו מסובים. São as primícias. Ele é a primícia, o primeiro molho do cereal a ser colhido. Ou seja, não é somente o Mestre Jesus que se associa ao trigo, o apóstolo também associa ele ao trigo. Vamos pensar da seguinte maneira: ele é o trigo, ele é o primeiro molho, ele é o trigo que morre, ele é o primeiro molho que ressuscita. E depois de moído, o trigo vai gerar a farinha, e depois da farinha trabalhada, ela vai gerar uma massa, e essa massa se transformará em um pão. Por isso o apóstolo considera que a igreja, ela tem a sua origem em Páscoa, porque a igreja tem a sua origem no grão, a igreja tem a sua origem no molho de trigo, que se deixou moer para que essa massa pudesse ser criada. Novamente nós temos o trigo, o feixe, e nós temos a massa. Como viemos da Páscoa, nós temos que ser uma massa pura, sem fermento. Olha a ordem em Êxodo capítulo 12, versículo 15. 7 dias, diz o texto sagrado, comereis pães asmos, pão sem fermento.
Logo ao primeiro dia, tirareis, diz o texto, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, ok? Leia na sua Bíblia, Êxodo 12, verso 15. Veja a ordem. Essa pessoa será eliminada de Israel. No volume conhecido por nós como Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Russell Champlin afirma o seguinte, no volume 2, na página 713, ele diz: respeitando os intérpretes que tomam o fermento como símbolo do mal, devemos afirmar que neste caso, Mateus 13, 33, não se deve entender isso. E ele diz: provavelmente Jesus usou de ousadia para alterar o sentido comum do símbolo do fermento, a fim de que significasse coisa boa, isto é, o notável desenvolvimento do reino dos céus. É uma enciclopédia e você pode observar que muitos vão consultar ela para depois falar acerca das Escrituras. Muitos vão ler primeiro a enciclopédia sem entender o contexto das Escrituras. Há coisas que Champlin fala que nós discordamos em número, gênero e grau. Primeiro, ele dá uma opinião pessoal. E o apóstolo diz que as Escrituras não são de particular interpretação. Outro apóstolo diz que deve haver uma comparação entre coisas espirituais e coisas espirituais. Em Mateus capítulo 13, o mestre não esconde a sua fonte. Ele fala que ele vai revelar mistérios ocultos, não a partir da igreja evangélica, mas desde a fundação do mundo. Então, um aluno atencioso não deveria ler Champlin antes de ler Moisés, antes de entender o contexto cultural e respeitar primeiro a cultura. Ele diz que provavelmente Jesus quis mudar o sentido, o que é uma contradição. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, o mestre deixa bem claro que ele não veio para anular, ele não veio para tirar a força, tirar a regra, mas ele veio para completar. Ou seja, a Torá sem ele fica faltando aquele que vai explicar o seu sentido real, trazer a sua plenitude. A Torá sem ele é incompleta, com ele tem sentido. De maneira nenhuma ele abriria a mão e daria um novo sentido. Outra coisa que Champlin erra é pensar que é reino nos céus, que somente por expressar reino dos céus, ele não entendeu a ideia de nos céus e dos céus. A ideia de que muitos evangélicos têm é de que Jesus está falando de reino nos céus, então só tem coisa boa. Não, ele está falando do reino sendo implantado no meio de uma terra corrupta. Ele está falando do reino puro, santo, concordo plenamente, sendo estabelecido no meio de gente que não aceita regras, e que a implantação do reino não se daria de imediato com ele vindo, mas seria implantado à medida que seus filhos pudessem salgar esse mundo, pudessem ser luz desse mundo, mudando hábitos, mudando conceitos, impregnando a terra com o ensino. Mas sem a presença do rei não pode haver reino. E o reino estabelecido por ele tem algumas bases. Primeiro, só vai haver reino de Deus na terra plenamente quando tivermos Jesus, e existe um lugar onde ele vai governar, em Jerusalém. E existe um livro que ele vai obedecer, que é a Torá. E existe uma língua que não é o latim, nem o grego, é o hebraico. Existe toda uma estrutura para que ele possa governar. Enquanto isso não acontecer, nós vamos orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e nós vamos aguardar até que o seu reino venha de maneira completa. Enquanto isso, aqueles que são o seu reino na terra vão pregando o evangelho, mas de maneira nenhuma Jesus nos dá a ideia de que nós vamos prevalecer. Champlin chega a dizer que nós somos um fermento, que estamos no meio dessa grande massa e fazendo ela crescer. Mas se você conhecer a história desde os primeiros apóstolos até nós, eu te desafio a mostrar onde houve crescimento. Por exemplo, quero te fazer uma pergunta. Você que há muitos anos
tem caminhado com Jesus, ou você que não caminha com Jesus, ou você até que caminhou, depois parou. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você leu, se você leu os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando você leu Atos, você nunca se perguntou por que a igreja em Atos é diferente dessa que você frequenta? Você nunca se perguntou por que a igreja do primeiro século era diferente e muito diferente dessa que você tem à sua volta? Você nunca se perguntou? Nunca passou pela tua mente a ideia de que nós vivemos um tempo em que a igreja não tem as mesmas operações, não é somente operação de milagres, não estou levando somente para esse lado, mas principalmente a sã doutrina. Uma das coisas que era a marca dessa igreja é que o joio não entrou no período em que esses apóstolos estavam vivos. A maior marca é Cristo no centro, e o Cristo com base nos livros que depois passaram a ser desprezados. Se você me perguntar por que, pastor, a igreja hoje não é como a igreja em Atos, eu vou te responder. É só você entender a estrutura da igreja em Atos. É só você entender a estrutura do que foi anunciado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem uma configuração. E você vai perceber que algumas coisas mudaram. Voltando para o nosso raciocínio, fermento na concepção das Escrituras. O próprio Champlin concordou que Jesus teve que mudar, na concepção dele, o entendimento. Teve que mudar, porque fica claro, se for somente pelas Escrituras, o fermento, o hametz, na língua hebraica significa azedar. No sentido humano, personificando a palavra, significa amargurar. E no ato de cometer alguma coisa, significa ser cruel e ser impiedoso. Como alguém consegue transformar algo que na sua essência é ruim em algo bom? Para você que está prestando atenção, hametz, fermento, não é aquele fermento químico que você usa hoje na sua alimentação. Não, é parte da massa azeda, sendo misturado com massa nova. Vou repetir para você, Êxodo capítulo 12, verso 15. 7 dias, diz o Senhor, comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois quaisquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, ele diz, essa pessoa será eliminada de Israel. Vou repetir, essa pessoa será eliminada de Israel. Primeiro ele proíbe que haja fermento nas casas. Depois, em Êxodo 12, verso 19, ele repete essa mesma ideia. E o interessante é que no verso 19, ele cita que não somente a congregação de Israel deveria retirar o fermento. Ele fala, será eliminado da congregação de Israel, e ele diz, tanto peregrino como natural da terra, para que ninguém diga que é uma ordem somente judaica, ok? Vamos lembrar que Abraão ainda não era judeu quando ele apresentou os pães, e nem mesmo Ló quando apresentou pães asmos para os 2 homens. Tanto peregrino como natural devem obedecer. Êxodo 12, verso 19. Eu quero ainda citar, porque alguém pode dizer, é para tirar o fermento da casa. Não, em Êxodo 13, verso 7, diz que o fermento deveria ser tirado de todo o território. O que significa isso, pastor? Nos dias de Moisés, o tabernáculo ficava no centro, haviam 3 famílias de Levi, e depois as 12 tribos. Quando ele diz, tira o fermento das suas casas, mas no deserto, tira o fermento de todo o território. Estando na terra de Israel, não era para não ter fermento somente na casa, é para não ter fermento em todo o território da terra de Israel. Ou seja, se para Russell Champlin ou para alguns outros intérpretes, Jesus mudou de ideia, o que é absurdo, a Bíblia é muito clara, o fermento é negativo, é símbolo de corrupção. E aí eu vou fazer a pergunta para você, deixar para você mesmo meditar. Mateus 13, verso 33. O reino
dos céus, não nos céus. É semelhante, ou seja, existe algum símbolo aí que nós devemos prestar atenção. Ao fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A pergunta que eu faço é: o que Jesus quer dizer com isso? Nós queremos ainda meditar sobre a mulher, sobre a farinha, sobre o numeral 3 e os verbos esconder e o verbo levedar. Nesse momento, nesse estudo aqui, eu quero deixar bem claro para você o que o fermento representa. E espero que você possa fazer a pesquisa, possa ler os textos que nós indicamos para você aqui, leia com calma, observe todo o contexto antes do mestre falar. Pode também ler o texto de João capítulo 5, verso 19, aonde o mestre afirma que o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Ele não está aqui para mudar o que o pai fez, ele está para fazer exatamente o que o pai mandou. Ele está aqui para dizer o que o pai disse, para falar o que o pai falou. Ele não tem nenhuma intenção de renovar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Halayla ze kulo